Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, nossos queridos irmãos, intercessores na obra de Deus. Estou fazendo uma visita à palavra de Deus. E essa palavra, ela nos traz lá em Provérbios, capítulo 5, no versículo 21, que diz assim: porque os caminhos do homem estão perante aos olhos do Senhor. Ele aplana todas as suas carreiras. Olha como ele divide o homem de Deus e ao ímpio. A diferença que o Senhor, ele esquadrinha essa palavra. Quanto ao ímpio, os seus pecados, as suas iniquidades, o prenderão. Muitas vezes somos presos pelo pecado, pelo dinheiro, pelas coisas mundanas, pela mentira, né? Pelas falsas palavras que surpreendemos a Deus. Deus não é surpresa, Ele sabe, né? Mas surpreendemos a palavra de Deus. Somos homens dissimulados. Falamos de Cristo, mas não exercemos o verdadeiro Evangelho de Cristo. Aqui ele fala assim: como as cordas do pecado será detido. Existe o ditado que o que plantamos, colhemos. Você não vai plantar café para você colher uva. Não, se você plantou café, você vai colher café. Se você plantou o pecado, você vai colher o pecado. Nós vamos colher o pecado. Então essa palavra aqui, ela está trazendo assim, ele fala assim ainda, o Senhor: ele morrerá sem correção. Andou e pelo excesso de sua loucura andará errado. Pelo excesso da falta de conhecimento da palavra de Deus, pela falta de confiança no Senhor. Eu aprendi muito com isso. Você que está vendo aí, na outrora você conheceu um homem que não conhecia Deus. E por vergonha minha, ainda eu não conheço a Deus. Eu não conheço a Deus. A gente vai buscando dia a dia para conhecer mais e mais um pouquinho da palavra do Senhor. Mas mesmo assim, pela misericórdia de Deus, o Senhor não nos deixa enganar. O Senhor não nos deixa desviar dos desígnios dEle, da palavra dEle. Ele nos ensina, Ele nos mostra. Eu caí porque a carne é fraca. A carne realmente é fraca. Mas cai porque quer, sabendo que está no pecado. Isso para aqueles que são os escolhidos, que são os homens de Deus. Então, aqui Deus está falando para que nós possamos resistir à imoralidade. Quando ele fala a imoralidade, ele está falando tudo aquilo que contradiz o Evangelho: pecado, lascívia, a prostituição, a ganância. Ele está nos mostrando que nós seremos julgados devidamente, cada um no seu lugar. A mim que estou pregando para você, que está ouvindo, Maria Augusta Postilho, Deus abençoe, minha filha, com a paz do Senhor Jesus. Então, para você que está vendo essa palavra, né? E para mim,
contra mim que estou dizendo. Porque a palavra de Deus, Jesus, entre aquelas multidões, os seus profetas, queriam ouvir a voz dele. Ele disse assim: bem-aventurados os olhos que veem e os ouvidos que ouvem a palavra do Senhor. Então aqui essa palavra, nós estamos perante aos olhos do Senhor. Ninguém que é culpado do adultério escapará das consequências terríveis que virão sobre a vida. Ninguém, todo aquele que vive o pecado, ele não escapará das mãos do Senhor. Porque aqui nós estamos vivendo por permissão por aquele que morreu por você e por mim. Ele teve que ser crucificado na morte, ressuscitou, o único que ressuscitou entre os mortos, e veio aqui. E ele disse assim, a palavra que você conhece: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém entra no reino de Deus a não ser por mim. Ele deixou bem claro: eu sou a verdade e a vida. A vida que ele está falando é uma vida que nunca haverá morte nela. É a esperança ao reino de Deus. Você está me entendendo? Então, o caminho que ele mostra é o caminho da libertação, o caminho da verdade, o caminho do Evangelho. O caminho que leva o homem a Deus, as terras prometidas, o ouro reservado, celestial. Porque além dessa vida, nós temos uma outra vida, a viver. E Jesus, ele deixou bem claro que ninguém, olha só, é como você na sua casa, só entro na sua casa se você permitir. Ele fala assim: ninguém entrará no reino de Deus a não ser por mim. Então, ele é o caminho dessa verdade. Ele está nos mostrando que esse julgamento, o ímpio, o desobediente, ele vai morrer e vai pagar com as consequências do preço da iniquidade, do pecado. Que palavra linda! Palavra de salvação, palavra de edificação para a glória de Deus. E ele diz assim: olha, prendeste com as palavras da tua boca. Quer dizer, tudo que a santidade de Deus me usa agora para falar para você, para me aprender. Você vê que nós não somos donos de si. A nossa alma tem um dono. O nosso espírito, ele tem um dono. O dono. Quem é o dono da vida? Deus, o Criador. Comentava uns tempo atrás um amigo meu, que a glória de Deus ninguém alcança nem no olhar. Se você olhar para o céu, você não está vendo nem um terço da glória de Deus. Tão imensa que ela é. Nem o próprio Deus conhece um outro Deus maior do que ele. E foi ele que colocou seu Filho unigênito para morrer por nós. É só a misericórdia de Jesus que estamos vivendo. Só a misericórdia de Deus. Eu quero deixar aqui meu cumprimento, o meu colega de trabalho, já trabalhamos junto na empresa de segurança. Hoje é um pastor, um homem de Deus, um homem consagrado pelo Espírito Santo, tem um ministério lindo. Ele mora aqui na Serra
chama-se Pedro Guzmão, pastor Pedro Guzmão, homem de Deus. Eu não sei onde é o endereço dele, pastor. Escreve aí que eu vou anunciar o seu endereço, a sua igreja. Eu quero até fazer uma visita. Né? Eu tenho o prazer, né? Tenho o prazer de ir lá, né? Ser tocado por essas mãos, né? Por esse homem de Deus. Né? Tem muitos anos que eu não vejo o nosso irmão também, o pastor Cláudio Guerra, que esteve na minha casa. Né? O pastor Pedro Guzmão tem muitos anos. Hoje nós estamos aqui na Serra. Eu vim ontem, né? Eu vim ontem para fazer uma bateria de exame, graças a Deus, né? Aí o Pedro Guzmão me pergunta: por onde quer que andares? Né? Eu tenho andado nos caminhos do Senhor, junto na áurea do Espírito de Deus, meu pastor Pedro Guzmão. Pastor Pedro Guzmão, ele tem um trabalho admirável. Eu vou anunciar, porque esse caminho é o caminho que Jesus disse, é o caminho da verdade. Este homem Deus tem usado ele milagrosamente, mistérios, homens perigosos, assassinos, fraudulentos. Ele tem entrado em presídios para a libertação daqueles que estão nas garras de Satanás. Falando nisso, eu queria saber sobre o Samuquinha, o Samuca, né? Que eu não tenho mais notícia dele. Espero que ele esteja nos caminhos trilhados do Senhor. Pedro Guzmão, braço, voltando a Jesus. Jesus, pela infinita misericórdia, foi odiado, cuspido, pisado, massacrado. Um homem humilde. Diz a palavra de Deus que ele andava com a sua alforge para os pobres, para os necessitados. Ele ganhava muita oferta, né? E ele ali ajudava, né, aos pobres, matando a fome e consagrando. Você imagina você encontrando, né, você encontrar Jesus Cristo, né, te levando pão para sua mesa e falando: se recebi lá, tá no CPD de São Mateus. Depois, se você deixar o contato, eu não sei lá, eu acho que ele não pode, né? Ele não pode ter contato, né? Deixa as minhas saudações para ele, meu pastor Pedro Guzmão, né? Que o Senhor está tratando dele, graças a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, Jesus Cristo, quando veio essa sabedoria e provérbios, esse profeta, ele fala aqui que nós, né, seremos afiador dos nossos próprios passos. Nós seremos nós seremos condenados pelas nossas atitudes, as nossas ações. E há tempo de ainda se arrepender. Há tempo ainda. Nós estamos vendo o mundo entrando em guerra. Nós estamos vendo ainda o sacrifício, né? Homens de Deus como Pedro Guzmão, o pastor Pedro Guzmão, tem enfrentado cadeias. Eu imagino que até ameaça esse homem tem recebido. Mas é um homem blindado pelo Espírito do Senhor. Porque eu creio que o inimigo não vai amar um homem desse. O inimigo não vai. Porque ele entra lá dentro do inferno e tira essas almas. Eu tenho acompanhado. Eu acho lindo o trabalho que ele faz, né? Na outrora, eu e Pedro, não sei se ele lembra, nós fomos trocar tiro uma vez lá em Aribiri. Você lembra, Pedro Guzmão? Né? Nós fomos trocar tiro com bandido lá no colégio de Aribiri, PSG. Eu, você, irmão Elcio, finado Carlinhos. Em 4 enfrentamos um morro daquele perigoso. Não conhecíamos Jesus. Meu amigo Anderson Caetano de Souza, meu amigo
profeta, um homem, Deus tem uma obra muito grande na vida desse homem. O pai dele foi um dos funcionários da prefeitura, trabalhou com meu pai muitos anos. Abraço, Paçocão, né? Mas é o Anderson. Nós estamos falando de Jesus, né? Eu tenho aqui uma imensa alegria, né, de comentar, né, sobre essa palavra que nos traz a edificação do Espírito Santo. Né? Como eu vivi minha vida passada, um homem de mãos sujas, não pelo roubo, mas pela traição da palavra sem conhecer. Olha o livramento que nós tivemos, Pedro. Eu lembro o Pedro conta uma vez, né, uma troca de tiro ali perto do quartel. Você conta esse testemunho, entendeu? Então olha só, você lembra uma vez, Pedro, nós fomos em Itaínga, nós fomos prender um cara lá, entendeu? O cara, nós entramos naquele morro, era o morro mais perigoso da grande Cariacica, entendeu? Nós passamos por tantas dificuldades, a mão de Deus estava ali segurando a nossa vida, irmão. A mão de Deus. Hoje nós somos, né, autoridades eclesiásticas da palavra de Deus. E Jesus deixa bem claro aqui, olha, ele fala assim: filho meu, se ficaste por afiador do teu companheiro, desde a tua mão do estranho, entrastes com as palavras da tua boca e prendestes com as palavras da tua boca. Então é um juízo que serve para a minha vida e para você que está nos ouvindo. E nós temos exemplos de vida do perigo da morte, né? Perigo da morte. Fui desafiado por várias vezes depois que eu passei por Evangelho para ver se o homem velho voltava. Mas não, as minhas mãos foram lavadas do pecado. As minhas mãos foram lavadas. E hoje, para a honra e glória do Senhor, não me vergonho de dizer para você que sou um servo de Deus. Tenho buscado, tenho chorado nas rochas, tenho visto a operosidade que Deus fez. Está aqui o Anderson Caetano, sabe da vida que eu levei em Itarana, as dificuldades que eu tive com minha filha, a morte entrou dentro da minha casa para me desafiar. E hoje eu sou um homem feliz. Sou feliz. Hoje estou aqui em Vitória, mas estou retornando em Itarana, que eu cuido do meu pai, né? Nós temos um velhinho que está lá, né? A gente tem um carinho, zelo, e temos uma rádio para a glória de Deus. A Rádio Itagospel TV, uma rádio que anuncia o Evangelho, uma rádio que tem derramado sobre a terra, né, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, sem benefício, sem custo-benefício. Né? Aqueles que amam Pedro, pastor Pedro, o senhor está convidado a comparecer, né, na Rádio Itagospel, nosso irmão. Né? Então, a palavra de Deus está falando em Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 16, diz assim: glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Nós entendemos aqui, o versículo deve ser interpretado com a luz do Provérbios, que está no capítulo 3, né, no versículo 7, que diz assim: verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração do homem. O suborno corrompe o nosso coração, se não estiver debaixo das mãos poderosas do Espírito do Senhor. E aqui, né, está falando assim: não seja sábio, aleluia, aos teus próprios olhos. Nós temos que muito vigiar, porque nós somos fracos, enganados por nós mesmos.
A maldição que nos traz, ela vem por nossas próprias mãos. Mas o que Deus está falando aqui? Aqueles que andam no caminho do Senhor, da justiça divina, entendeu? Ele tem a promessa de abrir os olhos e ver o pecado, ver o trilho, o erro, aonde nós estamos andando. Aleluia. Então, nós temos que se apartar deste mal, porque aqueles que dependem das suas próprias opiniões, da nossa própria boca, né? E das suas obras boas, que é somente a obra que leva o homem ao caminho da salvação. Não ficará pedra sobre pedra. Estamos entrando agora numa geração, na era, que é a geração que vai mais encher o inferno. A terceira guerra mundial já está preparada. Os governantes brasileiros não querem espantar, não querem avisar. Mas nós já estamos vendo com nossos próprios olhos a Rússia combatendo a Ucrânia, aquele país pequeno, massacrando, e os outros países tudo já alvoroçado para derrotar a Rússia. E a Rússia é uma potência mundial. É uma potência mundial. Não acima de Deus, jamais. Deus pode colocar a mão. Mas essas palavras, Jesus falou que aqui não ficaria pedra sobre pedra. Nações contra nações iriam se levantar. Está lá escrito em Mateus 24. E quando vide essas coisas, ainda não é o fim. Ele está falando assim, não é o fim aqui. Depois tem um julgamento. Eu estava vendo um filme ontem, um vídeo ontem, né? As crianças filmando os aviões guiando, jogando as bombas na cidade, e de repente passou um avião e jogou aquela bomba em cima daquela casa. As crianças tudo desesperadas. Vê que morreu quase todo mundo. Quantos estão chorando uma hora dessa, nos leitos dos hospitais, na enfermidade? O coronavírus está aí. Quantos irmãos perdemos, quantos amigos, quantas pessoas que já está marcado para morrer. E se você morrer agora, como é que está a sua vida com Jesus? Me responda.